o Botafogo tem dessas coisas, né? Tem o futebol em geral tem dessas coisas, inclusive o segundo tempo desse jogo que foi. É só aí, pô, segundo tempo. Atlético... Tá, então Bahia venceu por 1-0, levou para os pênaltis e quem ganhou? Vamos falar das quartas de final, trazer a estatística aí, Pedro. Quantas quartas de final disputou? Quem pode pegar no sorteio, tá ligado? Pior que se fosse trazer retrospecto de quartas de final aqui ia ser complicado, hein? Uma merda, todas são fumo. São 8, né? 7 ou 8, né? Então vamos. São 7 de Copa do Brasil e mais um monte aí de Campeonato Brasileiro. 2 de Sul-Americana, uma de Libertadores. Misericórdia. Copa dos Campeões, 2. Copa dos Campeões, só Fumex. Eu posso tirar As únicas quartas de final recentes que o Bahia passou de importante assim foi contra o Sport. 88. Um abraço para o Rodrigo e para o Relógio. Teve o Bragantino em 90, né? Teve o Bragantino em 90, é verdade. Eu só lembrei disso. Voltando para a realidade, ó, retornem para o jogo de hoje, que teve um segundo tempo que foi bem diferente desse primeiro tempo. Devolvo aí a palavra para SC Bahia Números, o Pedro Pereira, para me dizer, agora sim, né, para você completar a sua primeira análise, que eu interrompi para a gente blocar o podcast, né, a nossa análise, nos tempos que eu acho que realmente foram muito distintos, né, do Bahia, principalmente. Mas me fala então, Pedro, a sua análise, né, o que você viu que aconteceu no primeiro tempo de bom e que faltou no segundo tempo, ou que o Bahia não conseguiu manter a nível de intensidade, a nível de peças que foram trocadas, leitura de jogo, talvez. O que você aponta aí que fez com que o Bahia relaxasse, talvez seja essa palavra, e permitisse que o Atlético virasse? Olha, Ju, eu não diria nem que faltou leitura de jogo, não. Eu acho que o Bahia encontrou uma limitação técnica. O time do Bahia é inferior ao do Atlético Paranaense. Eu acho até que Cássio e JP já falaram sobre algumas situações que ocorreram no segundo tempo. Por exemplo, quando o Filipão ele olha para o banco de reservas, ele tem ali peças que podem fazer com que o Atlético passe a jogar melhor do que o Bahia. Isso não acontece no banco de reserva de Henderson. Henderson, como o próprio JP falou, ele não tem quem colocar no lugar de um Davó que estava fazendo uma grande partida. Então, acho que o Bahia acabou perdendo muita intensidade por ser inferior tecnicamente ao Atlético. E aí tem um outro ponto também, que o Bahia teve chances de aumentar o placar no primeiro tempo e não teve qualidade, né? Eu acho que o Atlético Paranaense marcou os gols nas oportunidades que teve, embora tenham sido em menor quantidade que o Bahia, se a gente pegasse o desenho do jogo todo. Mas o Atlético teve a competência de aproveitar as chances que teve, né? O primeiro tempo, é engraçado que o primeiro tempo até começou com mais uma chance espetacular do Bahia. Um chute de Matheus Bahia, que o goleiro deu rebote, a bola sobrou ali nos pés de André, e teve tempo até, mas acabou chutando mal, chutando para fora. E se a gente faz aquele gol ali, novamente a gente teria uma chance boa de conseguir a classificação. Talvez tenha sido talvez não, com certeza foi a maior chance do Bahia no segundo tempo. O Bahia até voltou a ter algumas oportunidades, mas não tão claras de gol. E aos pouquinhos, a superioridade técnica do Atlético Paranaense foi aparecendo e o time de Felipão começou a dominar, vou até usar esse termo, a dominar a partida. Não foi também assim um domínio absoluto todo o segundo tempo. No início ali o Bahia até conseguiu aparecer um pouco no ataque, mas aos pouquinhos o Atlético foi criando mais, foi pressionando, e o gol do Atlético Paranaense sai num lance em que foram 2 escanteios seguidos ali, já existia uma certa pressão do Atlético, existia um temor do gol sair. E aí quando o gol de empate sai, a classificação já fica na mão do Atlético, eles conseguem dominar o jogo com certa tranquilidade. Mesmo sofrendo o gol, o Bahia não conseguiu se impor, colocar aquela pressão que você espera de um time que está precisando do resultado. O Bahia não pressionou
o Atlético depois do gol, porque faltou qualidade. Faltou qualidade ao Bahia para conseguir pressionar e tentar ali um segundo gol. E aí no finalzinho sai aquele gol lá que é protocolar, né? Um gol que não muda a história do jogo no contra-ataque. Já estava perdido, acho que desde 1-1 o jogo já estava meio que perdido. A chance do Atlético Paranaense fazer o segundo gol era muito maior do que a do Bahia fazer o segundo gol. E a eliminação acabou ocorrendo de forma dolorosa por conta do desenho, principalmente do primeiro tempo. Mas eu acho que Cássio e JP também trouxeram um aspecto importante, que é o fato da gente conseguir tirar algumas lições, né, desse jogo e alguma esperança de uma Série B um pouco mais tranquila. Não só o fato da gente ter conseguido jogar ali de igual para igual contra o Atlético, que é um time que está na parte de cima da tabela da Série A, mas a própria formação com 3 zagueiros, eu acho que ela não vai ser adotada assim por padrão por Henderson, mas ela pode vir a ser utilizada em alguns momentos específicos na Série B. O próprio Gabriel também se mostrou uma peça importante. Davó também, como centroavante, funcionou, pode ser utilizado mais vezes. Aliás, Rodallega, quando entrou hoje, mais uma vez, muito abaixo, embora tenha sido pouco tempo, mas a fase de Rodallega é muito ruim. Ele já entregou muito mais do que ele vinha entregando ultimamente. E hoje foram 10 minutos assim tenebrosos. Entrou totalmente atabalhoado. Oi, já estou me antecipando aqui. Não, eu vinha só aqui confirmar o que você está dizendo com esse comentário aqui de Levi Campos. Conclusão do jogo de hoje, Rodallega está atrapalhando o meu baba. E eu concordo. Tem sido assim. Pode falar. Eu acho que esse jogo deixa uma imagem positiva, assim, de Davó funcionando bem ali no ataque do Bahia. E Cássio comentou, né, espera ver Davó como titular no jogo contra o Guarani. Eu acho, pelo que foi o jogo, acho que seria muito difícil, seria inconcebível, assim, a gente ver o Bahia com Rodallega ao invés de Davó contra o Guarani. Então são algumas situações assim que a gente viu no jogo de hoje que podem ser aproveitadas na Série B. Então, apesar da decepção por conta dos gols perdidos, tem sim como a gente tirar alguma coisa positiva desse jogo. Beleza, já passo agora a palavra para Cássio Cardoso com uma pergunta de Felipe Pedrosa, que já botou aqui algumas vezes para a gente não esquecer de comentar, mas está aqui, ó, Felipe. Com as eliminações de hoje, Bahia e Cruzeiro vão cair de rendimento e na sequência da Série B, ou isso não influi muito? O que você acha aí, Cássio? Eu não consigo ver uma relação direta, não. Até porque não dá para dizer que o calendário estava esganado por causa disso, sabe? Eu acho que se eles avançam, eles evidentemente iam ter uma atenção a mais, né, em relação a ter só a Série B. Mas eu acho que, por exemplo, poderia funcionar muito para motivação, para confiança, enfim. Eu não acho que se classificasse ia ser algo que ia trazer uma grande consequência para a Série B, mas ia, talvez, em algum momento o calendário exigir uma escolha. E eu acho que a eliminação também não causa um dano muito grande. Eu vi, inclusive, que após a eliminação do Cruzeiro hoje, a torcida fez uma grande festa do Cruzeiro, né? O 3-0, o agregado do Cruzeiro, foi 5-1. 3-0 em casa. E ainda assim a torcida apoiou, fez a festa. Por quê? Porque o foco está na Série B. Eu acho que vai ter ali a oportunidade de não ter um jogo que pode ser inconveniente, entre aspas, em algum momento, mas não acho que vai atrapalhar, trazer uma solução de confiança, não. O Cruzeiro, a gente precisa observar que o Cruzeiro ele vem numa atuada muito forte desde o início do campeonato, perdeu para o Bahia, depois só foi perder para o Vasco, e aí chegou agora contra o Guarani, não jogou bem e perdeu. E aí tomou esse 3-0 do Fluminense. Pode ser que o Cruzeiro viva um momento de oscilação agora. Apesar que, assim, foi não sei se você chegou a ver, eu vi algumas partes, foi um 3-0, mas que o primeiro tempo também foi amargo. O Cruzeiro saiu... melhor no primeiro tempo. Isso. O Cruzeiro saiu igual o Bahia, lamentando o resultado, o empate. Tanto que o segundo e terceiro gol do Fluminense saíram já na reta final do jogo, né?
Já foi naquela xepa. Festa ali. Tipo da virada do Atlético, foi o Cruzeiro tentando desesperadamente o espaço lá. Então, acho que não vai influenciar, não. Eu acho que se o Cruzeiro viver essa oscilação, que já deu um sinal aqui e ali, que vai acabar acontecendo na Série B, não é necessariamente, porque ele empatou com o Ituano também, né? Apesar da arbitragem ter prejudicado, não é necessariamente por causa da eliminação da Copa do Brasil. Meio que fazendo já uma vacina aqui, porque eu acho que pode acontecer uma oscilação, mas não acho que é por causa da Copa do Brasil. E a oscilação do Bahia já está acontecendo. Aliás, o Bahia, dos últimos 15 pontos, ganhou 5 na Série B. Então, já está num ritmo de pontuação bem ruim. Precisa reverter isso contra o Guarani. Então, também, se acontecer do Bahia não ir bem, não vou relacionar à Copa do Brasil. Acho que o segundo tempo, Pedro, ele resumiu bem. Acho que o Bahia ele teve oportunidade durante todo o segundo tempo, mas as principais foram ali no início. A do André foi um absurdo, né? A bola sobrou na entrada da área. Eu fico imaginando se fosse um jogador com qualidade, onde poderia ter parado aquela bola, sabe? Porque foi muito boa. Assim, lembrou muito a bola que o Gregory pegou o rebote, jogou contra o Vila Nova. De repente eu não digo nem qualidade, eu acho que mais cacoete, talvez, né? Um pouco mais de experiência também. Era um pacote, né? Porque ele até se ajeitou para bater. Ele tá chegando agora, não sei, acho que é aquela coisa também que a gente acaba esperando muito dos jogadores que são muito jovens, estão chegando agora no profissional. Ele é muito novo, né? Ele tem o quê? 18 anos? Mas assim, anos. Muito novo, mas ele assumiu já a responsa de ser titular. Não, com certeza. O Gregory pegou uma sobra dessa, botou dentro do gol. Eu acho que tem que cobrar, não pode. Eu não vou aliviar para ele, não. Eu não acho que o André fez um jogo ruim. Eu acho que o jogo foi bom. Eu não vou criticar o jogo do André por causa do gol perdido, mas para ele tinha que fazer o gol. Do mesmo jeito que o Gabriel Xavier, que é zagueiro, foi bem com uma zorra, mas perdeu um gol indecente, entendeu? O jogador tem que ter esse faro também. E tem um Jacaré, né? É bom lembrar que o Jacaré pegou uma bola do Daniel, velho. Aquela bola que Ricardinho do Corinthians adorava receber, né? Na entrada da área rolando para dar uma chapa, saindo do goleiro, se consagrar. O Jacaré botou na lua, pô. Não dá, entendeu? O Bahia forçou a barra, o Bahia foi desaforado com o futebol, assim. Porque o Atlético começou o segundo tempo um pouquinho melhor do que o primeiro, porque o Coelho entrou melhor que o Pedro Rocha, né? E forçando a barra, um chuta-chuta da Estrela da Zorra, e ele começou a incomodar. O Bahia, eu acho que depois desse lance do André, ele teve uma dificuldade, viveu um momento de dificuldade para jogar, porque ficou muito preocupado em defender o resultado, e ele meio que deu uma esquecida de jogar. Então isso ficava muito claro quando o goleiro pega na bola. Muitas vezes, quando o goleiro Dani Fernandes pegava na bola, no primeiro tempo, ele procurava as saídas pelo lado, para poder o Bahia sair com a bola no pé. Ou então, até um lançamento, um chute para o campo ofensivo, mas com lançamento, para o time jogar. Então, o time tinha jogado no campo de ataque para pegar uma segunda bola. Teve um intervalo do segundo tempo que o Bahia estava pegava essa bola na mão do Fernandes e chutava para ver o que dava. Devolvia a bola, sabe? Era diferente. E isso foi um momento assim, arriscado. Mas o Atlético, por outro lado, não estava tendo chance. Não foi assim uma sequência. O Atlético vai acabar empatando. Pronto. Não parecia que o gol do Atlético estava maduro no empate. Por mais que tivesse mais presente no campo de ataque, tivesse até um pouco mais agudo do que no primeiro tempo, o gol do Atlético não parecia preparado para sair. Não era. E só um detalhe, né? Escrotinho com o Bahia. O primeiro escanteio não foi escanteio. Né? Foi falta no Matheus Bahia. Se não foi falta no Matheus Bahia, foi tiro de meta. O árbitro deu a única coisa que ele não podia dar ali, escanteio. Aí, nesse escanteio, saiu uma finalização do Terans, abafada pela zaga, foi para a linha de fundo do outro lado, e aí veio a cobrança rápida. E aí tem um outro detalhe importante. O Bahia estava sentindo já uma dificuldade no meio-campo. E para mim o Mugni estava esgotado. O Mugni entrou assim num modo, e até dando um spoiler, isso comprometeu a avaliação do jogo dele como um todo. Ele entrou num modo em que já estava, desculpa a expressão, a moda caralho, sabe? Teve uma saída que ele tentou dar um bote no meio-campo, sem noção, velho. Tipo, ele não fez a falta, mas ele deixou o time com um buraco, e na sequência o Gabriel Xavier teve que salvar um lance que poderia sair na cara do gol. O Jacaré entrou mal,
né? A mudança do Jacaré, o Anderson, vamos lá. Eu acho que eu botaria o Gregory. Eu até falei. O Gregory, ele tinha uma característica que podia ser bem interessante para se aproximar do que o Raí estava fazendo taticamente. Mas eu vou condenar o Anderson por botar o Jacaré no contexto que o jogo estava? Não. O Jacaré é fumaceiro, corredor, ataque espaço vazio. Então, acho que assim, o Anderson Moreira... aqui, Cássio, Levi Campos botou aqui no YouTube, né, escrevendo o seguinte: Jacaré, eu só lembro de Léo Carmona, tem que correr e pensar também. Aí você quer demais, viu, Levi? Infelizmente. Jacaré só fez aquele gol contra o Sport porque ele não pensa. Se ele pensasse, ele não chutava aquela bola daquele jeito. E não tem tinha outra coisa. A menor chance de dar certo dele. Iago colocou aqui também, olha, Anderson substituiu mal. Algumas substituições obrigatórias, porém ele tirar Daniel, que estava indo bem, colocar Rodaiega ao invés de Gregory, etc. Você concorda, Cássio? Não acho que o problema... Eu tiraria o Mugni, né? Porque ele errou no primeiro gol, porque ele estava mal. E o primeiro gol, o Eric se antecipa ao Mugni, que vai com aquele movimento que ainda está cansadinho, sabe? Ele vai meio que virando as costas para fazer o bloqueio. E o Eric acaba finalizando. E no segundo gol, já por contexto também, né? Que ele não sai pro jogo, mas ele prendeu muita bola e perdeu a posse e o Atlético virou. Eu tiraria o Mugni. Mas o Daniel também estava se envolvendo em treta, né? Com o Coelho, com os jogadores lá do Atlético. E não estava aparecendo tanto com a bola no pé. Mas eu tiraria o Mugni, eu botaria o Gregory. Só não posso condenar, eu não acho que houve um absurdo nas trocas. O Davó também não tiraria, mas na hora eu nem sabia se o Davó tinha cansado, entendeu? Então, assim, o que o JP falou, o cara correu o campo todo, o cara foi o motorzinho da saída para o ataque do Bahia no primeiro tempo e no início do segundo. Então, acho que o Anderson Moreira, ele fez substituições que eu não faria, mas eu não consigo me sentir confortável para dizer que foram erradas, entendeu? É porque não deu certo, aí sim, não deram. Todo mundo que entrou, até o Zé Vitor, que entrou no lugar de Gabriel Xavier, não foi seguro, sabe? Passou em segurança. Eu acho que o jogo acabou com o Bahia no gol de empate do Atlético, porque o Bahia precisaria ir para um desespero, que talvez até tivesse programado, né? Se o plano do Henderson fosse segurar o 0-0 ou o empate até o trecho final para tentar ir com tudo para cima, mas ele conseguiu uma vantagem muito cedo. E essa vantagem parecia que ia se consolidar ali, porque o Atlético, apesar de ter melhorado no segundo tempo, não estava criando, não estava massacrando, o Danilo Fernandes fazendo grandes defesas, não tinha nada disso. Mas o Bahia vacilou, tomou um empate, quando tomou um empate ali para mim, foi o balde de água fria, não foi nem o segundo gol. O segundo gol foi uma consequência natural, o segundo gol foi a lição, foi a didática do jogo. O Atlético teve espaços como o Bahia teve no primeiro tempo. O Atlético com uma simplicidade irritante para quem está no Bahia, acompanhando o Bahia. Avançou, ocupou espaço, tocou a bola, deixou o jogador na cara do gol e fez o gol. O Bahia foi incapaz de fazer alguma jogada lúcida com a bola no pé, com meio cheio de espaço. E o Atlético fez assim, ó, a lição aqui, ó. Faz o simples, aproveita o espaço, faz o simples e mata o jogo. Acho que foi mais por isso, mas acho que até um pouco do que a gente falou no primeiro momento não é um resultado para se trazer uma crise para cima do Bahia, né? Não é um resultado para sair também fazendo terra arrasada. Nada do que foi visto de ruim do Bahia é uma novidade. Esse problema técnico do Bahia não é uma novidade. Já viu o Bahia sofrer com isso em diversos outros momentos, né? Jogos que o Bahia tinha posse, e não conseguia furar a defesa, enfim. E tem de positivo algumas questões que podem ajudar na sequência. Uma nova formação que pode ser lançada eventualmente, um zagueiro que foi muito bem em sua estreia como Gabriel Xavier no titular, o Davó no lugar do Rodallega. Então eu acho que temos algumas coisas boas para se tirar, e a eliminação, infelizmente, ela era previsível. Só não precisava ser tão dolorosa, né? Tendo se mostrado tão acessível e, de repente, mais uma vez, ter sido tirada do torcedor do Bahia. Mas eu não acho que é motivo para um problema maior, não. Eu acho que o Bahia sempre focou a Série B e agora vai poder se dedicar exclusivamente a isso.